Fala moçada, beleza? E aí, animado aí para assistir uma aula de Química Orgânica? Pois é, eu tô animado. Vamos funcionar assim, eu daqui tentando explicar e você daí tentando entender. É possível? É possível. Só que é preciso eu ter comprometimento e vocês também. Se nós dois estivermos sintonizados, o aprendizado vai acontecer. Fechou? Só para dar um recadinho aqui rápido antes de iniciarmos o nosso conteúdo. Lá nas aulas presenciais, antes de início desse período de quarentena, nós já tínhamos trabalhado o conteúdo de Química Orgânica, o primeiro, que é a Introdução à Química Orgânica. Esse conteúdo foi dado para todas as 6 turmas dos terceiros anos. Então, nós todos já cumprimos esse primeiro. Com relação ao conteúdo 2, que é isso que nós vamos trabalhar aqui agora, algumas turmas já até entraram, mas eu resolvi fazer esse conteúdo para todo mundo, para que todo mundo fique no mesmo barco, fique no mesmo ritmo, fechou? Então é o seguinte, para agora nós vamos trabalhar sobre hidrocarbonetos. Eu dividi em 2 pedaços, 2 listas de exercícios, 2 blocos de videoaulas. Nós vamos trabalhar primeiro com os hidrocarbonetos normais e com os hidrocarbonetos ramificados, beleza? Normal é contrário de ramificado. Então primeiro nós vamos trabalhar os mais simples, fechou? Vamos lá, hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? O que significa essa palavra? Essa palavra nada mais, nada menos do que o nome de uma função orgânica. O que é uma função orgânica? Função orgânica é uma família de substâncias orgânicas. Pronto. Mas espera lá, eu já esqueci o que é uma substância orgânica. Lembre-se, substância orgânica é toda e qualquer substância feita de carbono. Existem algumas substâncias feitas de carbono que são exceções e não entram, mas são poucas e são exceções. A grande maioria das substâncias que existem no nosso universo e que são feitas de carbono, elas pertencem ao mundo da orgânica, beleza? Então é o seguinte, quando a molécula ela é feita de carbono e nessa molécula nós temos junto do carbono o átomo de hidrogênio, nós temos então moléculas que pertencem à família dos hidrocarbonetos. Então, hidrocarbonetos compreende a família de substâncias que tem na sua constituição apenas átomos de carbono e de hidrogênio. Letrinha C para o carbono, letrinha H para o hidrogênio, lá da tabela periódica. Tranquilo? Então vamos colocar no quadro algumas moléculas que se enquadram nessa definição de hidrocarbonetos. Vamos lá, olha só. Se eu for aqui escrever a estrutura de uma molécula feita de 3 carbonos, por exemplo, e ela seja preenchida de hidrogênio, essa molécula aqui vai ser um hidrocarboneto. Por quê? Porque ela é feita apenas de hidrogênio e de carbono. Então a palavra hidro vem de hidrogênio e carbonetos de carbono. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma molécula que só tem carbonos e hidrogênios, então ela é um hidrocarboneto. Isso. Se eu fizer dessa forma aqui também, que vocês já aprenderam, é a fórmula estrutural condensada, vocês também conseguem reconhecer rapidamente que isso aqui também é um hidrocarboneto, correto? Tranquilo? Pois tanto na forma estrutural, pode ser chamada de estrutural plana, quanto da estrutural condensada, é possível perceber que ela só é feita de carbono e de hidrogênio. E se eu fizer isso aqui para vocês também, ó, vocês já estão acostumados que isso aqui não é o desenho de uma grama, de um átomo. Isso é o quê? Esse é o desenho de uma molécula utilizando a fórmula de bastão. E dessa forma que eu desenhei essa molécula, usando a fórmula de bastão, é possível concluir que é um hidrocarboneto? Sim, porque nós sabemos que em cada quina dessa fórmula existe um carbono e tantos hidrogênios quantos forem necessários. Nós sabemos que o carbono faz 4 ligações. Então vai ter hidrogênio ali até aquele carbono completar suas 4 ligações. Significa que nessa foto nós temos na molécula átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Então é um hidrocarboneto. Perfeito, é um hidrocarboneto. Tranquilo? Bom, o que eu preciso saber sobre hidrocarbonetos, além do fato de que eles são constituídos de carbono e hidrogênio apenas? Bom, é preciso entender que a principal fonte dos hidrocarbonetos é o petróleo. Ou seja, os hidrocarbonetos que se existem hoje no mundo, eles são retirados do petróleo. Então o petróleo é a principal fonte de hidrocarbonetos. Outra coisa, além de você saber que ele vem de lá, você tem que saber como que esse hidrocarboneto chega até nós. Ele passa por 2 processos que eu já falei para vocês. Quando esse petróleo é retirado, é separado as suas frações
e usa-se a destilação fracionada, um método físico de separação de misturas. Fechou? Agora, quando separa-se o petróleo nas suas frações, e por exemplo, uma delas é muito pobre, tem muita pouca quantidade de hidrocarbonetos, enquanto outra é riquíssima. Então o que você faz? Pega-se moléculas grandes da fração rica e quebra essas moléculas, fazendo moléculas menores e produzindo mais da fração que era pobre. Por exemplo, um petróleo que seja rico em diesel. Pronto. Esse diesel ele é constituído de moléculas maiores do que as moléculas da gasolina. Se eu quiser fabricar mais gasolina a partir desse petróleo, eu consigo pegar moléculas do diesel, craquear elas, quebrá-las e transformar em moléculas menores, ou seja, do diesel. Fechou? Então esses dois processos você tem que ter sempre em mente quando se fala sobre hidrocarbonetos, sobre química orgânica, que é o petróleo, a principal fonte de hidrocarbonetos. Beleza? Não se esqueça disso. O processo de separação é destilação fracionada e isso é físico. Agora, o processo de enriquecer uma fração é craqueamento e isso é químico, porque ao quebrar moléculas você está transformando uma coisa em outra. Beleza? A segunda coisa que nós temos que saber é aprender a dar nomes a essas moléculas, tá? Os nomes eles estão intimamente ligados à estrutura delas. De modo que quando você pega essa molécula, a estrutura, a foto, você consegue olhar para ela e dizer o nome dela, porque o nome está ligado à estrutura. E ao contrário também é verdadeiro. Se eu te der um nome, você vai conseguir pegar aquele nome e construir, desenhar a forma dessa molécula. Então vamos aprender quais são os critérios para poder nomear essas moléculas. E saiba aqui um negócio. Pronto, nós vamos aprender um tanto de nomenclatura, de tanto de função, tá? Só que é o seguinte, a nomenclatura dos hidrocarbonetos, elas servirão de base para a nomenclatura das outras funções. Para a função de álcool, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éter, éster e por aí vai, tá? Então o que nós vamos aprender aqui, nós vamos aplicar também nas outras famílias, mudando algumas coisas, obviamente. Mas a maior parte da estrutura de nomenclatura dos hidrocarbonetos aproveita-se para as outras todas as famílias. Então vamos aprender, porque quando chegar no álcool, na cetona e nas outras funções, você vai pegar a estrutura de dar nome para hidrocarbonetos e vai simplesmente fazer uma leve adaptação. E aí não vai ter dificuldade, vocês vão passar tranquilos sobre esse conteúdo, beleza? Então vamos aqui para o quadro para a gente poder montar essa estrutura de nomenclatura de acordo com a IUPAC, que é a União de Química Pura e Aplicada. É o seguinte, o nome de qualquer molécula de hidrocarboneto ela é constituída por prefixo mais um intermediário, que nós vamos chamar aqui de infixo, mais a parte final, que nós vamos chamar de sufixo, tá? Então o nome de um hidrocarboneto, ele é a junção de três partes, prefixo, infixo e sufixo. E cada parte dessa está atrelada a uma característica da molécula. Vamos lá. O prefixo, que é o que vem primeiro, ele é a parte do nome que mostra, que indica, que fala quantos carbonos a molécula tem. Então é o seguinte, quando essa molécula tiver um carbono só, o prefixo é met. Se tiver dois, é et. Se tiver três carbonos, é prop. Se tiver quatro, é but. Se tiver cinco, aí fica mais fácil, porque a partir de 5 o prefixo já é conhecido por vocês. O 5 é pente, o 6 é hexa ou hex e o 7 é hepta, ou melhor, hept, sem o azinho. Então, esses 4 primeiros talvez sejam mais problemáticos agora. Por quê? Porque o prefixo ele não tem muito a ver com o número, mas vocês vão acostumar, pode ficar tranquilo. A partir de 5 já fica bastante dedutível. Hexa, hepta, octa, nona e por aí vai, beleza? Então, a primeira parte do nome tem a ver com o número de carbonos. Deixa eu escrever aqui, ó, número de carbonos. E o infixo? O infixo é o intermediário. Ele está ligado a qual informação na fórmula do hidrocarboneto, na fórmula do composto orgânico? Ele está ligado à informação das ligações químicas, tá? Então, é o infixo que vai me falar qual é o tipo de ligação entre carbonos, se é simples, se é dupla ou se é tripla. Beleza.
Como que eu vou saber? Se a ligação for só simples entre carbonos, nós vamos utilizar o infixo -an. Se tiver apenas uma, não precisa ser todas. Se tiver uma só, o intermediário, ele já muda. Ele passa a ser usado com -en. E se por acaso tiver uma tripla, nós já vamos usar o -in. Então, olha só, nós estamos montando a estrutura de nomenclatura de hidrocarbonetos. An é quando só tem simples. En é a partir do momento que tem pelo menos uma dupla. E in é quando tem pelo menos uma tripla. E a última parte, que é o sufixo, isso aqui tem a ver com o quê? O sufixo tem a ver com a função orgânica. Deixa eu escrever isso aqui. Então, isso aqui tem a ver com a função. Esse daqui, eu não escrevi, mas eu escrevo. Tem a ver com a ligação. Tá? Bom, qual função? Nós temos hidrocarbonetos, álcoois, cetonas, aldeídos, éter, éster e por aí vai. Então, cada família dessa, cada função orgânica dessa vai ter um sufixo específico para ela. Para os hidrocarbonetos, que é o que nós estamos estudando, é a letrinha O, de hidrocarboneto. Se por acaso terminasse em ol, referia-se a um álcool. Se terminasse por acaso em ona, seria uma cetona. Só que por enquanto nós vamos nos ater somente aos hidrocarbonetos. Então, a nomenclatura das moléculas de hidrocarboneto, elas têm que obrigatoriamente terminar em O. Então, sim, pelo nome eu sei a função, a família que pertence àquela molécula. Terminou em O, eu já cravo hidrocarboneto. Se terminasse em ol, já cravava, é álcool, tá? Então, que isso fique claro, beleza? Então, vamos dar um nome para aquelas moléculas do quadro ao lado, que eu já tinha desenhado lá no início? Olha só, essa molécula aqui é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Ela tem quantos carbonos? 3. Então, a parte que dá nome, que indica o número de carbono, é o prefixo. Ele tem 3. 1, 2, 3. 3 é prop. Então, o nome dessa molécula começa com prop. Entre os carbonos só tem ligação simples, então nós vamos usar o -an. E aí eu vou ajuntando, olha, propan. Como ele é um hidrocarboneto, ele tem que terminar com O. Então, propano. Então eu ajuntei o prop, ajuntei o -an e ajuntei o O. Então a junção dessas três partes forma o nome de uma molécula. A primeira fala o nome dos carbonos, a segunda o tipo de ligação entre carbonos e a última a função orgânica que essa molécula pertence. Por isso que a gente utiliza a fórmula para fazer o nome. E pelo nome eu consigo também construir a fórmula, beleza? Vamos para de baixo. Essa daqui tem 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4 e 5 carbonos. Se é 5, o prefixo que indica o número de 5 carbonos é pente. O nome dessa molécula começa com pente. A ligação entre carbonos é só do tipo simples, então é an, não tem que discutir. Pentan, como ele é um hidrocarboneto, pentano. Vamos para de baixo. Essa daqui que é a forma de bastão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. É um hidrocarboneto de 9 carbonos. O prefixo para 9 não está aqui, mas é non, de nona, tá? Então é non. O tipo de ligação entre todos os carbonos é simples, porque se tivesse duplo, nós teríamos visto aqui 2 bastões lado a lado. E não tem. Então eu vou botar o an. E como ele é um hidrocarboneto, ele tem que terminar com O. Então o seu nome está finalizado. Esse é um nonano.